Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus! Ah, essa música é tão linda, né? Eu adoro. Vamos continuar no livro da vida de Santa Teresa de Jesus, as nossas meditações. Nós paramos no 24º capítulo, são 40. Ela prossegue no relato iniciado e diz como sua alma foi progredindo, depois que principiou-se a obedecer. Pouco lhe adiantou resistir às graças de Deus. Sua majestade continuava a concedê-las com maior abundância. Antes de dar prosseguimento, vamos a um Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Então ela discorre aqui. Depois desta confissão, minha alma ficou em tanta paz, que me parecia não haver empreendimento árduo que eu não abraçasse. Comecei a mudar de vida em muitos pontos. O confessor não me apertava, pelo contrário, parecia não fazer caso de coisa alguma. Isso me estimulava, porque me levava pelo caminho do amor de Deus. Parecia deixar-me liberdade, para que eu me determinasse por amor, não em vista de prêmio. Estive assim quase 2 meses, quando todos os esforços para resistir aos caminhos e favores de Deus. Quanto ao exterior, a mudança era notória. O Senhor já começava a dar-me ânimo para abster de certas coisas. Algumas pessoas me conheciam e até mesmo religiosas chegavam a dizer que era exagero. Eu, em comparação do que eu fazia outrora, tinha razão de considerar extremos. Na realidade, ainda era pouco rigor naquilo a que estava obrigada pelos meus hábitos e profissão. Desta resistência aos gostos e carinhos de Deus, lucrei em ser ensinada por Sua Majestade. Antes disto, pensava que para receber consolações na oração era preciso um isolamento absoluto e quase não ousava mexer-me. Depois vi que pouco adiantava. Quanto mais procurava distrair-me, tanto mais o Senhor me inundava daquela glória e suavidade. Parecia-me estar cercada por todos os lados e não ter por onde fugir. Assim era a realidade. Minha preocupação era tanta que me fazia sofrer. O Senhor tinha maior cuidado em me conceder as graças e manifestar mais intensamente a ação durante esses 2 meses do que antes. A fim de fazer-me compreender melhor que resistir-lhe não estava mais em minhas mãos. Comecei de novo a sentir amor à sacratíssima humanidade. E minha oração melhorou, como o edifício que já se construía sobre bases sólidas.
Afeiçoei-me às práticas de penitência, da qual vivia descuidada devido às minhas grandes enfermidades. Aquele santo sacerdote me confessou, disse-me que algumas coisas não me podia fazer mal, e a razão pela qual Deus me ensinava tantas dores era devido ao fato de que, não fazendo penitência, Sua Majestade me queria enviá-las. Ordenava-me certas mortificações, não muito saborosas ao meu paladar. Eu tudo fazia, porque tinha a impressão de que o Senhor o determinava e concedia graça ao padre para o prescrever de modo que eu lhe obedecesse. Minha alma ia sentindo qualquer ofensa feita a Deus, por menor que fosse, a tal ponto que, se tinha em meu poder algum objeto supérfluo, não podia recolher-me enquanto não o deixasse. Suplicava muito ao Senhor para que me conduzisse pela sua mão e não me permitisse voltar atrás, pois estava sendo dirigida por seus servos. Parecia-me grave delito. Seria ocasião de perderem crédito por minha causa. Nesse tempo, veio a este lugar o padre Francisco, que era duque de Gândia. Havia alguns anos, tendo deixado tudo, entrara para a Companhia de Jesus. Meu confessor procurou que eu travasse contato com ele e lhe tivesse conta de minha oração. O cavalheiro de que falei veio aconselhar-me o mesmo. Sabia que o padre Francisco já vivia em elevado grau de contemplação e era muito favorecido e consolado por Deus. Desde agora o Senhor o recompensava, como a quem muito havia deixado pelo seu amor. Ouviu-me ele e em seguida disse que era Espírito de Deus e que julgava conveniente não resistir às graças que o Senhor queria me conceder, mas que até então fora bom ter resistido. Aconselhou-me a meditar sempre num passo da paixão, assim que principiasse a fazer oração. Todavia, se depois o Senhor me arrebatasse o espírito, deixasse Sua Majestade agir sem lhe opor resistência nem procurar. Como alguém que já estava nos cumes da contemplação, deu-me alívio e conselho. A experiência importa muito para isso. Disse que seria erro resistir por mais tempo. Fiquei consoladíssima e o cavalheiro também. Este se alegrava muito em saber que tudo vinha de Deus e sempre me ajudava com avisos no que podia, e não era pouco. Essa época transferiram o meu confessor para outro lugar, o que senti muitíssimo. Pensava que havia de tornar a ser ruim e não me parecia possível achar outro como ele. Minha alma ficou tão desconsolada e temerosa em extremo como num deserto. Não sabia o que fazer de mim. Uma de minhas parentas conseguiu levar-me para a sua casa e tratei logo de arranjar outro confessor na sua companhia. Foi o Senhor... Perdão o barulho da ambulância, eu estou aqui do lado de um hospital. Foi o Senhor servido que travasse amizade com uma senhora viúva, de alta nobreza e grande oração, que lidava muito com eles. Ela fez com que seu próprio diretor me ouvisse. Permaneci vários dias em sua casa, porque morava perto dos padres. Eu gostava muito de conversar com eles, e minha alma tirava grande proveito só de observar a santidade de suas vidas. Esse padre começou a exigir mais perfeição. Dizia-me que nada deixasse de fazer a fim de agradar a Deus em tudo. Ao mesmo tempo, ia com jeito e brandura, porque minha alma não estava muito forte. Pelo contrário, era bem frágil, especialmente em relação a certas amizades, que, aliás, não me faziam ofender a Deus. A afeição era muita, e deixá-las parecia-me ingratidão. Assim como não ofendia a Deus, perguntei-lhe por que motivo havia de ser mal agradecida. Ele me respondeu que encomendasse o caso a Deus por uns dias e rezasse o hino Veni Creator, a fim de obter luz para distinguir qual o melhor.
Um dia rezei durante muito tempo, implorando ao Senhor que me ajudasse a contentá-lo em tudo. Comecei o hino. No meio dele, veio-me um êxtase tão súbito que por pouco não saí de mim. Era tão manifesto que não pude duvidar. Foi a primeira vez que o Senhor me concedeu a graça de arroubamentos. Entendi estas palavras. Já não quero que lhes fale com homens, senão com anjos. Causou-me grande espanto. A moção da alma foi profunda. Tais palavras pronunciadas no íntimo de meu espírito causaram-me grande temor. Por outro lado, deram-me bastante consolação, que me ficou tempo depois de passado o assombro ocasionado pela novidade do fato. Estas palavras tiveram plena realização. Nunca mais pude descansar em amizade alguma, nem ter consolação ou amor particular, senão a pessoas que, segundo percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não está em minhas mãos agir de outro modo, ainda que se trate de parentes ou amigos. Para mim, tornou-se uma penosa cruz tratar com alguém que não ama a Deus nem se entrega à oração. É a pura verdade, segundo me parece e sem exceção. Desde aquele dia fiquei tão animada a deixar tudo por Deus, como se naquele exato momento, que me parece ter sido mais, ele tivesse querido transformar a sua serva. Não foi preciso que mandassem mais. Até então, meu confessor, vendo-me tão apegada, não tinha ousado dizer-me determinadamente o que fizesse. Provavelmente, ele aguardava que o Senhor agisse como sucedeu. Nunca pensei segui-lo e já tinha procurado fazê-lo, mas sentia tanta pena que desanimava tanto, mas que não via naquilo inconveniência alguma. Nessa ocasião, porém, o Senhor me deu liberdade e força para o realizar. Contei-o ao confessor e abandonei tudo, conforme sua determinação. Ver em mim este propósito fez um bem enorme à pessoa com quem eu conversava. Bendito seja Deus para sempre, por ter me dado num minuto a liberdade que eu, com toda sorte de diligências, não tinha podido alcançar em muitos anos, mesmo fazendo algumas vezes tão grande esforço, que até prejudicava a saúde. Como foi obra daquele poderoso e Senhor verdadeiro de tudo, não me causou pena alguma. E aí ela começa no 25º capítulo. Como entender as palavras de Deus sem ruído à alma. Alguns enganos pode haver nisso, meio de conhecer quando são palavras divinas. É muito útil para os que se virem neste estado. Contém doutrina abundante e bem explicada. E aí ela dá sequência. Para que vossa mercê o entenda, parece-me conveniente explicar em que consiste este falar de Deus à alma e o que ela sente. Desde a primeira vez que o Senhor me fez dessa graça até agora, ela tem sido muito frequente para mim, como se verá adiante. São palavras distintas que não se percebem com os sentidos corporais, mas se entendem muito mais claramente do que se fossem ouvidas. Com efeito, aqui na terra, quando o que se diz não nos agrada, poderemos tapar os ouvidos ou fixar a atenção em outra coisa, de maneira a não compreender, embora percebendo o som das palavras. Neste falar de Deus, a alma não há solução alguma. Ainda que nos pese, temos de escutar, e com a inteligência lúcida, para compreender o que Deus quer e que entendamos. Não há querer ou não querer. O Onipotente exige que saibamos que se há de fazer o que Ele quer, dando-se a conhecer por verdadeiro Senhor nosso. Tenho muita experiência disso, porque levei quase 2 anos resistindo, pelo grande temor que sentia. Ainda agora tento fazê-lo de vez em quando, mas pouco me adianta. Quisera declarar os enganos que aqui podem ocorrer. Pouco haverá ou nenhum,
para quem tiver muita experiência. Esta deve ser em alto grau, e grande a diferença que, segundo se trata do bom ou do mau espírito. Pode, todavia, ser tudo apreensão do próprio intelecto. Acontece também com frequência que o espírito fale a si mesmo. Não sei se pode ocorrer como digo, mas ainda hoje me pareceu que sim. Das palavras de origem divina tenho tido provas em muitos acontecimentos que me foram preditos com 2 ou 3 anos de antecedência. E até hoje, todos se cumpriram sem exceção. Ainda há outros sinais por onde se vê claramente ser Espírito de Deus, como adiante direi. Penso que, estando uma pessoa a suplicar uma coisa a Deus com grande preocupação e afeto, poderia ela imaginar que ouve dizer que será atendida ou não. É muito possível, mas quem já ouviu palavras verdadeiras claramente saberá de que se trata, porque é enorme a diferença. Se for coisa forjada pelo intelecto, por sutil que seja, logo se entenderá ser ele quem alinha e formula as palavras. É como a diferença que há entre compor um discurso ou ouvir o que a outra pessoa diz. O intelecto reconhece logo que está agindo por si e não escutando. As palavras que fabrica são como ruído surdo, fantástico, não tem a nitidez das outras. Está em nossas mãos distrair-nos, assim como pudermos calar se falarmos. Mas quando Deus fala, é impossível. Outro sinal, mas que todos, é que as palavras do intelecto não produzem efeito. As que vêm de Deus são, ao mesmo tempo, palavras e obras. Ainda que não sejam de devoção, senão de repreensão, desde o início, preparam a alma, habilitando-a, intercedendo-a, dando-lhe luz, felicidade e paz. Se estava com secura, agitação, desassossego no interior, passa-lhe tudo, como se o tirassem com a mão. E ainda melhor, o Senhor parece mostrar claramente que é poderoso e como suas palavras são obras. A meu ver, é tanta diferença como entre falar e ouvir, nem mais nem menos. Quando falo, vou ordenando as palavras com a inteligência, mas quando me falam, faço mais do que ouvir, sem trabalho algum. No primeiro caso, o significado não fica mais determinado. É como que está meio adormecido. No segundo, é uma voz tão nítida que não se perde uma sílaba do que se ouve dizer. E acontece ser em ocasiões que a alma está de tal modo agitada e distraída que não acreditaria a formular uma frase razoável. Sem trabalho, encontra em si sentenças que lhe são ditas e que ela nunca poderia formular, mesmo estando recolhida. Logo a primeira palavra, como digo, fica outra completamente. De modo especial, estando em arroubamento, as faculdades suspensas, como entenderá coisas que antes nunca lhe vieram à memória. Se esta quase não atua e a imaginação está como abobada, como lhe ocorrerão tais pensamentos? Convém entender que, durante o período em que a alma tem visões ou ouve estas palavras, a meu ver, nunca é no momento em que está unida a Deus no arroubamento. Nesse caso, como creio já ter declarado na segunda água, as faculdades se perdem completamente. Nada se pode ver, nem entender, nem ouvir. A alma está toda inteira submetida a outro poder. Nesse tempo, que é muito breve, não me parece que o Senhor lhe deixe liberdade para coisa alguma. Passado esse breve espaço de tempo, estando a alma ainda em arroubamento, acontece o que digo, pois as faculdades ficam de tal maneira absortas e incapazes de raciocinar, que, embora não estejam perdidas, quase nada fazem. Há tantos indícios para perceber a diferença que, mesmo quem se enganar uma vez, não se enganará mais. Repito, se for pessoa experiente que esteja de sobreaviso,
claramente o verá, deixando de lado outros argumentos que comprovam as palavras quando são falsas e não produzem efeito algum. A alma não as admite nem lhes dá crédito, antes percebe que tudo é devaneio do espírito. Do mesmo modo que não faria caso de uma pessoa em estado de delírio. Quando as outras palavras, ainda que nos pese, é como se ouvíssemos uma pessoa muito santa ou instruída e de grande autoridade que sabemos não nos há de mentir. Esta comparação ainda está longe da realidade. Algumas vezes as palavras são acompanhadas de tanta majestade que, mesmo sem considerar quem as diz, caso sejam de repreensão, fazem temer. E, se forem de amor, agem sobre uma alma de tal modo que ela se desfaz em amar. As coisas, repito, que na ocasião estavam bem longe da memória, as sentenças que ouvimos num momento são tão elevadas que seria preciso muito tempo para as compor. De nenhum modo podemos ignorar, penso eu, que não sejam coisas fabricadas por nós. Há, pois, motivo para me deter neste ponto. Parece-me impossível que uma pessoa experiente queira enganar-se com advertência e por si mesma. Quando me ocorre alguma dúvida, tem-me acontecido não crer o que me anunciam e atribuí-lo à imaginação, mas isso somente depois de certo intervalo, porque enquanto dura é impossível. Muito tempo depois vejo tudo se realizar. O Senhor age de tal modo que fica na memória e não se pode olvidar. O que provém do nosso intelecto é muito pensamento frutivo que passa e fica esquecido, enquanto o que provém do Senhor é subsistente. Embora a lembrança daquilo que nos foi dito se amorteça um tanto com o correr do tempo, nunca se perde inteiramente, exceto se for coisa muito antiga, ou caso sejam palavras de carinho ou instrução. Tratando-se, porém, de profecia, não há possibilidade de esquecer. Ao menos assim se dá comigo, embora tenha fraca memória. Torno a dizer que uma alma jamais se enganará sobre este ponto, a menos que seja tão sem consciência a ponto de querer enganar-se a si mesma, o que seria um grande mal, e dizer que ouve quando de fato nada ouve. Quando é ela mesma que compõe as palavras e as profere no seu íntimo, ela o reconhece claramente. Não o reconhecer parece-me impossível, sobretudo se alguma vez percebeu o Espírito de Deus. Se nunca o percebeu, poderá conservar-se toda a vida enganada e imaginar que ouve palavras divinas. Confesso, não sei como pode ser isto. Com efeito, ou esta alma quer entender ou não quer entender. Se está sofrendo muito com o que ouve e absolutamente nada quiser ouvir, como pode dar tanta liberdade ao intelecto para compor frases? E ainda com 1000 temores ou outras muitas causas para desejar estar quieta em sua oração sem lhe suceder a tais coisas. É necessário tempo para isso. Quando é Deus quem fala, ficamos instruídos num instante. Entendendo coisas tais que pareceria preciso um mês para as imaginar. O próprio intelecto e a alma ficam espantados do muito que aprendem. Isto é assim, e quem tiver experiência verá ser verdade tudo o que expliquei, ao pé da letra. Louvo a Deus porque o consegui declarar. Termino dizer que se as palavras viessem da fantasia, penso que estaria em nossas mãos entendê-las quando quiséssemos. Poderíamos até imaginar que as ouvimos cada vez que temos oração. Com as outras palavras não acontece assim. Pelo contrário, passo muitos dias impossibilitada de entender alguma coisa, ainda que o deseje. De outras vezes, não querendo, sou bem obrigada a entender. Quem quiser enganar os outros dizendo que ouviu de Deus e que forjou por si mesmo, pouco lhe custará acrescentar o que percebeu com os ouvidos corporais. Na realidade, jamais pensei que houvesse outra maneira de ouvir ou de entender, até experimentá-lo por mim mesma.
e, como disse, custou-me bastante sofrimento. Quando o demônio é o autor, não deixa bons efeitos, antes deixa maus. Isto me aconteceu 2 ou 3 vezes, não mais. O Senhor logo me avisou ser obra do inimigo. Além de grande aridez, a alma sente uma inquietação semelhante à que muitas vezes o Senhor permitiu que me ocorresse por ocasião de violentas tentações e sofrimentos interiores de diversos gêneros. Com frequência, como adiante direi, é inquietação, que não se percebe de onde provém. Parece que a alma resiste e se perturba e aflige sem saber por quê. O que ele diz não é mal, senão bom. Tenho pensado que talvez seja um espírito percebendo o outro. A alegria e a consolação produzidas, a meu ver, são totalmente diversas. Só poderá enganar-se com tais gostos quem não tiver ou não houver experimentado outros de Deus. As verdadeiras alegrias produzem uma consolação suave, forte, profunda, deliciosa, pacífica, bem diferente de umas devoçõezinhas que se desfolham ao primeiro sopro de perseguição e nem merecem o nome de devoções. Gostei dessa parte poética dela. São bons princípios e santos sentimentos, mas insuficientes para se determinar se provém do bom ou do mau espírito. Por conseguinte, convém andar sempre com grande cautela. Pessoas que não estejam adiantadas na oração e só chegaram a este ponto, poderiam ser enganadas e se tivesse visões ou revelações. Destas últimas, nunca tive nenhuma coisa, enquanto o Senhor, unicamente por sua bondade, não me deu oração de união. Excetuo a primeira vez que falei, quando há muitos anos vi Cristo, e prouver a sua majestade tivesse eu percebido que era verdadeira visão, como compreendo agora, pois me teria feito grande bem. As palavras do demônio nenhuma doçura deixam, pelo contrário, a alma sente-se apavorada e com grande tédio. Tenho absoluta certeza que Deus não permitirá ao demônio enganar a alma que em nada confia em si. Está fortalecida na fé e pronta a morrer 1000 vezes por uma só de suas verdades. Com este amor à fé, que logo Deus lhe infunde, adquire uma convicção viva, robusta, procura sempre conformar-se com a doutrina da igreja e vai interrogando uns e outros. Como quem já afirmou sólidas bases nessas verdades, não se deixaria, por todas as revelações imagináveis, desviar no mínimo ponto do que a igreja ensina, ainda que visse os céus abertos. Alguma vez o demônio começa a tentá-la e ela, num primeiro momento, se alguma vez o demônio começar a tentá-la e ela, num primeiro movimento, vacilar interiormente ou chegar a dizer: se Deus me disse isto, também pode ser verdade, como o que dizia aos santos. Asseguro que não o crerá. Já se vê que é malíssimo deter-se em tal pensamento. Creio mesmo que esses primeiros movimentos serão raros em sequência da fortaleza na fé que o Senhor costuma dar à alma enriquecida dessas graças. Sente-se ela capaz de esmagar os demônios pela mínima das verdades que a igreja manda crer. Digo, se não vir em si mesma esta fortaleza magnânima e se a devoção ou a visão não contribuir para confirmá-la na fé, não se tenha por segura. Ainda que não o sinta logo, o prejuízo pouco a pouco poderá tornar-se considerável. O que tenho visto e sabido por experiência é que nessas coisas só fica a certeza de que procedem de Deus na medida em que são conformes à Sagrada Escritura. Se destas se desviarem, por mínimo que seja,
julgá-las ia a obra do demônio. E isto com uma certeza incomparavelmente maior do que a que agora sinto, de procederem de Deus as graças que recebo. Em caso contrário, não é preciso andar em busca de sinais, nem examinar o espírito. É indício tão claro de ser coisa diabólica que, se todo mundo me assegurasse provir de Deus, não o creria. Quando o demônio age, dir-se-ia que todos os bens se escondem e fogem da alma, de tal modo que a fica árida, inquieta e desprovida de qualquer bom efeito. Ainda que pareça produzir desejos louváveis, estes não são fortes. A humildade que deixa é falsa, agitada e sem suavidade. Penso que o entenderá quem tiver experiência do bom espírito. Contudo, o demônio pode usar de muitos embustes. Nesse ponto não há coisa tão segura como temer e ir sempre com cautela, tendo diretor que seja douto e nada lhe ocultar. Fazendo assim, nenhum dano lhe pode causar. Todavia, a mim certos temores excessivos de algumas pessoas muito me prejudicaram. Aconteceu uma vez que se reuniram para uma consulta a meu respeito muitas pessoas, às quais eu, com razão, dava grande crédito. Embora se estivesse sobre a direção de apenas uma delas, por sua ordem falava às vezes a outra, e todas entre si conferenciavam minuciosamente sobre o meu caso. Tinham-me grande amor e temiam-me enganada. Eu também vivia em imenso temor quando não estava em oração. Estando nela e fazendo-me o Senhor alguma graça, logo me tranquilizava. Eram todos muitos servos de Deus, uns 5 ou 6, creio. Meu confessor disse-me que todos tinham por certo tratar de coisa demoníaca. Determinaram que eu não me comungasse tão frequentemente e procurasse distrair-me evitando a solidão. Eu era extremamente medrosa, em parte devido à doença de coração. Em pleno dia, muitas vezes não ousava estar sozinha numa sala. Vendo que tantos servos de Deus o afirmavam e eu não o podia crer, senti grande escrúpulo, parecendo-me pouco humildade. Com efeito, sendo todos instruídos, de vida incomparavelmente mais virtuosa que a minha, por que não lhes dar crédito? Esforçava-me o mais possível para acreditar no que diziam, e pensava na minha vida ruim, procurando convencer-me de que, por essa causa, devia ser verdade. Saí da igreja com esta aflição e entrei num oratório. Havia muitos dias que estava sem comungar, privada da solidão que era todo o meu consolo, sem ter com quem me desabafar, porque todos me eram contrários. Quando falava, uns zombavam, julgando tudo fantasia. Outros avisavam. Quando falava, uns zombavam, julgando tudo fantasia. Outros avisavam e o confessor que se precavesse a meu respeito. Outros diziam que eram claramente obra do demônio. Só o confessor sempre me consolava, embora parecendo confirmar-me. Só o confessor sempre me consolava, embora parecendo conformar-se com eles para me provar, como depois vinha saber. Dizia-me que, não ofendendo eu a Deus, ainda que fosse obra do demônio, nenhum mal poderia fazer, e afinal de tudo passaria. Mandava-me que suplicasse muito a Deus. Ele e todas as pessoas a quem confessava, além de muitas outras. Gente, além de eu morar ao lado do hospital, eu também moro ao lado de um batalhão do exército. Voltemos. O mesmo poderia a quantos tinha em conta de servos de Deus.
Durou não se 2 anos com este contínuo suplico ao Senhor. Nada bastava para meu consolo quando pensava que fosse possível o demônio falar-me tantas vezes. Deixei de buscar horas de solidade para a oração. Contudo, no meio de qualquer conversa, o Senhor me fazia entrar em recolhimento. E, sem que eu pudesse resistir, dizia-me o que aprovera dizer, e eu era obrigada a ouvi-lo ainda contra a minha vontade. Fiquei, pois, sozinha no oratório, sem ter com quem desabafar, sem poder rezar, nem ler, como aterrada por tanta tribulação. Com temor de ser enganada pelo demônio, muito agitada, aflita, sem saber o que ia ser de mim. Em semelhante aflição, vi-me algumas e até muitas vezes, mas creio que nunca chegou a tal extremo como agora vou contar. Tenho permanecido assim no oratório quando, em 4 ou 5 horas, deixava-me o Senhor padecer, sem ter consolo nem no céu, nem na terra. Temia 1000 perigos. Ó meu Senhor, como sois vós o amigo verdadeiro, sois poderoso. Quando quereis, podeis, e nunca deixais de amar os que vos amam. Louvem a todas as criaturas. Louvem-nos todas as criaturas, Senhor do mundo. Quem pudera ir com todo o universo bradando e dizendo quão fiel sois vossos amigos. Mesmo que faltem todas as coisas, vós, Senhor de todas elas, nunca faltais. Pouco é que deixais padecer os que vos amam. Ó Senhor meu, quão delícia, polida e saborosamente sabeis tratá-los. Quem jamais se houvera detido em amar alguém fora de vós. Parece, Senhor, que provais com rigor quem vos ama, para que no extremo do sofrimento se perceba o extremo ainda maior de vosso amor. Ó Deus meu, que tivera inteligência, letras, palavras nunca ouvidas, para louvar vossa obra como as concede a minha alma. Falte-me tudo, Senhor meu, mas se vós não me desamparardes, não vos faltarei eu a vós. Levantem-se contra mim todos os teólogos, persigam-me todas as criaturas, atormentem-me todos os demônios, e não me falteis vós, Senhor, porque já conheço que experiência e benefícios concedeis a quem só em vós confia. Estando eu, pois, nessa grande aflição, não tendo ainda começado a ter visões, ouvi estas palavras: Não tenhais medo, filha, sou eu, não hei de te desamparar, não temas. Isso bastou para me tirar toda a angústia, dando-me inteira paz. No estado em que eu me via, penso que necessitaria muitas horas para me restituir o sossego, e ninguém seria capaz de o conseguir. Eis-me aqui, só com as referidas palavras, sossegada, com fortaleza, com ânimo, segurança, com tal quietude e luz que nenhum momento vi minha alma transfigurada, parecendo-me que me sustentaria contra todo o mundo e a convicção de ser Deus quem falava. Como Deus é bom e quão poderoso! Dá não só o conselho, mas também o remédio. Suas palavras são obras, valha-me Deus, e como fortalece a fé e aumenta o amor. É isto tão certo que muitas vezes me recordava de quando o Senhor... É isto tão certo que muitas vezes me recordava de quando o Senhor ordenou aos ventos que estivessem quietos ao desencadear-se a tempestade no mar. Dizia eu também: quem é este, tão poderoso, que assim lhe obedecem todas as minhas faculdades, num momento de raiar a luz e em tão grande obscuridade? Torna brado um coração que de pedra e da água de suaves lágrimas, onde deveria prolongar-se a seca por muito tempo? Quem infunde estes desejos? Quem dá esse ânimo? Que pensamentos foram os meus? De que tenho medo? Que é isto?
Desejo servir a este Senhor. Não tenho outra ambição senão contentá-lo. Não quero consolação, nem descanso, nem outro bem, senão fazer-lhe a vossa vontade. Disto estava muito certa e, a meu parecer, podia afirmá-lo. Se este Senhor é poderoso, como vejo e estou certa de que é, se os demônios são seus escravos, e disto não há dúvida, pois o sei pela fé, que mal me podem eles fazer? Sendo eu serva deste Senhor e Rei? Por que não hei de ter fortaleza para combater contra todo o inferno? Tomar na mão uma cruz e verdadeiramente infundiu-me o Deus tal ânimo que me vi outra num instante. Não temeria enfrentar os demônios e lutar contra eles, certa de que a todos venceria facilmente com aquela cruz. E assim dizia: agora vinde todos, que, sendo eu serva do Senhor, quero ver o que podeis fazer contra mim. Não resta dúvida que pareciam temer-me. Fiquei sossegada e tão destemida em relação a todos eles que me vi livre até hoje do medo que costumava sentir. Depois ainda que os vi algumas vezes, como adiante direi, mas quase não os temia, eram eles que pareciam temer-me. Ficou-me a tal poder contra todos eles, dádiva bem manifesta do Senhor, dádiva bem manifesta do Senhor, de quem são escravos, que eles não faço mais caso algum, como se fossem moscas. De tão covardes, ao se verem desprezados, perdem toda a força. Estes inimigos não sabem atacar de rijo, senão a quem lhes rende abertamente, a não ser quando Deus, para maior bem de seus servos, lhes permite que os temem e aflijam. Provera a sua majestade que temêssemos a quem devemos temer e compreendêssemos que nos pode advir maior dano de um só pecado venial do que todo o inferno junto, pois é pura verdade. Se os demônios nos amedrontarem, é porque nós mesmos queremos apavorar-nos, com apegos às honras, bens e deleites. Juntam-se então a nós, porque também somos contrários a nós mesmos. Causam-nos muito dano, porque amamos e queremos o que deveríamos detestar. Nesse caso, somos nós que lhes pomos nas mãos as armas com que nos havíamos de defender. Na luta, elas se voltam contra nós. Esta é a grande lástima. Se, pelo contrário, tudo desprezamos por Deus, se nos abraçamos com a cruz e tratamos de o servir verdadeiramente, o demônio foge dessas verdades como quem foge da peste. É amigo de mentiras, ou antes é a própria mentira. Não fará pacto com quem anda no caminho da verdade. Quando vê o intelecto obscurecido, então é que ajuda maravilhosamente a dar cabeçadas. Com efeito, vendo alguém que já está cego, procurando seu repouso em coisas vãs, e tão vãs que são as deste mundo, que parecem brinquedos de criança, logo percebe que é infantil e assim o trata como tal e atreve-se a lutar contra ele uma e muitas vezes. Praza ao Senhor que não seja eu do número dos iludidos, e que sua majestade me favoreça para ter por descanso o que é descanso, por ter honra o que é honra, por deleite o que é deleite. E uma figa a todos os demônios, pois serão eles os que temerão a mim. Não compreendo tantos temores, porque dizer demônio, demônio, se podemos fazê-lo tremer dizendo Deus, Deus, sim, pois sabemos que o Senhor me empolguei aqui. Sim, pois sabemos que o Senhor não lhe permitir, o demônio não pode sequer mover-se. Que digo, não resta dúvida que, mais do que ao próprio demônio, receio aos que tanto o temem,
porque ele nenhum mal pode fazer, e estes mormente, se são confessores, inquietam muito. Sofri por esse motivo tão grande tormento durante alguns anos, que agora me admiro de ter podido suportá-los. Bendito seja o Senhor, que verdadeiramente tanto me auxiliou. Gente, que lindo! Nossa, aqui ela foi muito profunda e cada vez que eu lia, né, exceto as interrupções, porque tudo que está sendo feito muito no improviso, me lembrou muito o livro de Jó e a forma como o demônio tentou Jó, né, e que Deus permitiu que em alguns momentos isso acontecesse, mas que no fim de tudo, né, bom, enfim, eu não vou discorrer muito aqui porque o vídeo já está ficando com muito tempo, mas recomendo muito a leitura do livro de Jó, se você não teve a oportunidade de aprofundar nele. É uma leitura indispensável. Ficamos por aqui neste vídeo, e se você acha que ele servirá de alguma forma para que alguém consiga perseverar no caminho da oração, que não se distraia, não se afaste no caminho da nossa Santa Igreja Católica, compartilhe esse vídeo, né, que chegue a mais pessoas. O intuito é mesmo a nossa união como irmãos, como oradores, como perseverantes na graça que nosso Senhor tem para nós aqui nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.